Amém, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Provérbios, capítulo 2, a partir do verso 1. Louvado seja Deus. Se você não encontrou, já está na tela aqui, né? Não está acompanhando. A palavra do Eterno diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos, então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, os que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que alegram de fazer o mal e focam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam dos seus caminhos, para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com as suas palavras, que deixa o dia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para andardes pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos, porque os retos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela. Para os más os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão exterminados. Amém? Feche teus olhos, abaixa tua cabeça e vamos orar. Pai eterno, Pai celestial, no nome santo e poderoso de Jesus nós te louvamos, te exaltamos e te bendizemos, ó Deus, por todos os teus feitos, por tuas obras, por tuas maravilhas, por tua bondade, por tua misericórdia e por teu amor. Senhor, neste momento de adoração, nós estamos diante da tua palavra, e eu te peço, Senhor, fala conosco. Senhor Espírito Santo de Deus, Senhor Espírito Santo, toma o teu lugar de direito, preside, dirige, opera, Senhor, do teu jeito, da tua maneira, Senhor. Pai querido, eu te peço, fala conosco, fala, Senhor Espírito Santo. Estamos, ó Pai, rendidos, sujeitos e submissos, ó Deus, à tua vontade e ao teu pedido. Não a nós, Senhor, mas a ti a honra, a glória, o louvor e a adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu vou tentar ser breve aqui. Hoje só me deram aqui meia hora para estar ministrando a palavra do Senhor, e que esse seja um tempo, então, onde o Senhor Espírito Santo venha falar profundamente a cada um de nós. O tema da mensagem desta noite é: procure a sabedoria e conheça os seus benefícios. O tremendo que no capítulo 2 de Provérbios, se você pegar ele e começar a examinar ele no profundo, você vai ver que este capítulo ele é uma espécie de mapa do tesouro, porque a sabedoria de Deus, ela é um tesouro preciosíssimo,
Nesse capítulo, ele é um manual, ele é um mapa que nos leva, então, eu e você, a procurar e a também a receber e entender os benefícios que eu e você, nós adquirimos quando então a sabedoria ela entra dentro dos nossos corações. Eu quero iniciar esta mensagem fazendo uma pergunta que nós devemos refletir e entender. Todo cristão, todo homem e mulher que entregou a sua vida a Cristo, este homem, esta mulher, recebe sabedoria. Este homem e esta mulher usufrui da sabedoria. O que parece a vocês? O que vocês acham? Que o cristão, ele que entregou a sua vida a Cristo, ele achou a sabedoria? Ele usufrui dessa sabedoria? Sim ou não? Quem que acha que sim? Quem que acha que não? Quem não acha nada? Na realidade, a resposta para essa pergunta, ela é sim e também não. Mas espera aí, pastor, que negócio é esse? Sim e não. Sim, porque Jesus, ele é a personificação da sabedoria. Jesus é a própria sabedoria. Ele é a plenitude de todas as coisas, de todo conhecimento, de toda a verdade, de toda a revelação. A Bíblia diz que todos os tesouros estão escondidos nele, porque ele é a sabedoria propriamente dita, o Criador, o detentor, aquele que tem toda a sabedoria. Então o cristão, quando ele entrega a sua vida a Jesus, ele conhece a sabedoria, mas isso não significa que ele usufrui, que ele se beneficia, que ele usa a sabedoria que ele conheceu para ter uma vida de abundância, uma vida de livramento, uma vida de restauração, uma vida de alegria dentro da presença de Deus. Uma coisa é você então encontrar, e a outra é você desfrutar. Quando você pega aqui em Provérbios, o que diz lá o versículo 1? Diz: filho meu, se atentares, se der ouvidos à minha voz. Está dizendo que uma coisa é você encontrar e a outra é você desfrutar, porque a sabedoria de Deus ela é condicional. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, é uma condição. Então não são todos que usufruem, embora tenham encontrado, mas não usufruem por quê? Porque não houve uma entrega para usufruir tudo aquilo que está disposto a nós, que Cristo conquistou a nós, deles. Para você usufruir de Cristo em sua vida, exige compromisso, exige eu e você então cumprirmos a condição. Então esse texto é maravilhoso porque ele vai falar para mim e para você, vai ensinar eu e você então a cumprir esta condição. Essa mensagem é dividida em duas partes. A primeira parte é você então não só encontrar, mas você aprender então a se condicionar para usufruir. E a segunda parte são os benefícios que eu e você nós temos de usufruir da sabedoria, da plenitude de Deus que está disponível a mim e a você. Mas é condicional, diga a palavra, condicional.
Você encontrou, mas você quer usufruir, você quer então se deleitar em toda a plenitude, neles estão escondidos todos os tesouros. Você quer então usufruir de todos esses tesouros? Tem que ter então uma condição, uma decisão, e esta decisão está revelada nos 4 primeiros versos, que são os princípios que nós precisamos observar, para que então nós podemos então nos deleitar na palavra de Deus, na sabedoria de Deus e na vitória de Deus. O primeiro princípio é que eu e você, nós precisamos ser receptivos. O próprio texto está aqui dizendo no verso 1 que nós precisamos aceitar a palavra e esconder esta palavra, este mandamento. É você ser receptivo, é você receber a palavra de Deus com nobreza. Todas as vezes que a palavra do Eterno ela é ministrada pelo homem de Deus, pela mulher de Deus, Deus está falando, Deus está entregando, Deus está instruindo, Deus está exortando. Nós precisamos receber, aprender a receber a palavra do Senhor que está sendo liberada para nossas vidas. Olha o que a Bíblia ela fala. Fala para mim, Mário. Tiago, capítulo 1, verso 21. Tiago, ele explica muitas coisas a respeito da sabedoria, do que nós estamos aqui estudando. E Tiago 1, 21 tem para nós uma palavra tremenda. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, presta atenção, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. A Bíblia fala que nós precisamos receber esta palavra que está sendo enxertada, ministrada em nossas vidas. Na sexta-feira, Deus revelou para nós, na oração, algo tremendo. Deus nos deu ali um padrão a respeito de bênçãos e de como orar para conquistar. E ali quem estava na sexta, ou pela internet, ou na igreja, recebeu, entendeu? Porque Deus deu de uma forma clara, e aí o Espírito do Senhor ainda, pediu para falar o seguinte texto que diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos teus profetas e prosperareis. Porque o homem e a mulher de Deus que não é receptivo à palavra que está sendo lançada, enxertada na vida dele, não tem como alcançar vitória. Os crentes lá deixa eu ver se eu me lembro, da cidade de Bereia, a Bíblia diz que aqueles homens e aquelas mulheres daquela cidade, eles foram nobres, porque eles receberam a palavra de Deus com alegria, com nobreza, e eles então meditavam na palavra, recebiam a palavra, estudavam a palavra, e aquela igreja lá de Bereia se tornou um ícone, se tornou um lugar aonde então as pessoas elas tinham a Jesus, tinham vitórias, tinham bênçãos e tinham crescimento. Se você e eu não recebermos a palavra de Deus, se não formos receptivos à palavra do Senhor que é ministrada, então como é que você vai alcançar, como é que você vai usufruir a sabedoria que Deus está liberando em cada palavra, em cada ministração? Não tem, porque não fomos receptivos. Primeiro princípio, para usufruir, tem que ser receptivo.
O segundo princípio, você tem que ser responsivo. O verso 2 e 3 fala que se nós clamarmos pela sabedoria, se alçarmos, levantarmos a nossa voz a Deus, pedindo sabedoria, nós vamos receber. Você recebe com nobreza e você se torna responsivo, ou seja, você vai responder aquilo que você recebeu, buscando a face do Eterno. Você vai clamar pela sabedoria de Deus. Já colocou? Verso 2: se inclinas o teu ouvido e o teu entendimento. 3: e se clamares. São várias coisas que fez. Inclinou o ouvido, recebeu, respondeu, clamou, buscou. Quem sabe está escrito em Tiago capítulo 1, verso 5. Vamos lá? Vamos decorar? Não foi não. Foi não, mano. Deixa aí. A gente vai aprender agora, na mala. Se alguém tem falta de sabedoria, faz o quê? Peça a Deus. Isso. E o que mais? E lhe será negado? Dado, né? E o que mais fala aí? Deus vai dar assim, ó, só uma gotinha para você? Ou Ele vai dar de forma liberal? De forma abundante? O que está escrito aí na tua palavra? Liberalmente. Deus vai dar pouquinho? Ele simplesmente vai entregar. Mas Ele vai entregar se você fizer o quê? Pedir. Se você for responsivo, você recebeu uma palavra. Você recebeu essa palavra com nobreza. Você inclinou os teus ouvidos. Agora você chega diante do Pai. Pai, me dá sabedoria sobre isso, sobre aquilo, sobre a situação. É burrice nossa, irmãos, me perdoe a palavra. É burrice nossa quando nós não oramos a Deus pedindo a Ele sabedoria. Somos tolos, ignorantes, porque a Bíblia fala: se está precisando, para Ele a fonte, e a fonte então vai jorrar, a fonte vai liberar. É princípio de Deus, é o mapa, é os códigos, para que eu e você possamos então usufruir, não só conhecer, mas se deleitar daquilo que Deus tem para nós. O outro princípio, que está lá no verso 4, diz que se você tiver diligência, se você buscar com diligência, você vai então alcançar. O que é a diligência? É você se esforçar, é você focar naquilo, é você buscar naquilo, sabe? Você empreender naquilo. E eu desejo, você se esforça. E é tremendo porque é o 4, Provérbios 2:4. E ele fala que se você buscar como a prata, o texto fala: se nós buscarmos como a prata, como a tesouros escondidos procurarmos. Se nós então colocarmos diligência nisso, esforço, eu vou procurar como um tesouro. Olha aqui, lembra que eu disse nisso? É um mapa do tesouro. A Bíblia é um tesouro, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. Deus, Jesus, o Pai, o Filho Jesus, o Espírito Santo, as coisas de Deus são tesouros preciosos. E é tremendo que ele fala: se você buscar com uma prata, porque entre todos os tesouros que se procuram, a prata é um dos mais laborosos, os mais difíceis de
você extrair. Você tem que ir lá nas minas, muitas vezes as minas são profundas, e aí você então extrai a prata, aí você tem que depurar a prata, né? Na fornalha, 1, 2, 3, 4, às vezes até 7 vezes para tirar toda a impureza da prata. Para que você possa então ter uma prata limpa, uma prata pura, uma prata de valor. Ele fala que nós devemos procurar como tesouros escondidos. Não havia banco na época para depositar lá o seu dinheiro suado, para você lá alugar, né, no banco lá uma gaveta, uma caixinha lá para pôr as joias, né, para colocar os tesouros. Vocês sabem como funciona lá? Você deposita lá as joias da família, lá, o ouro, a prata, lá, não era desse jeito? Não tinha lá. Como que eles faziam? Eles escondiam, eles procuravam lugares estratégicos e cavavam lá e depositavam os seus bens, depositavam ali as joias, depositavam as coisas ali, e tinham que estar, né, sempre, sabe, mantendo guarda, vigilância, para que ninguém pudesse roubar o tesouro. Então havia um trabalho, não só de conquista, mas um trabalho de preservação. Era costume. Você lê em Jeremias, por exemplo, quando Deus fala do cativeiro, e aí então, Deus fala a Jeremias, compra um campo, compra aquele campo, mas Deus, está tudo o povo sendo levado cativo, ninguém tem dinheiro, ninguém tem nada, e Deus fala para ele, compra aquele campo. Jeremias comprou um campo, e ele pegou o papel, né, de propriedade, e aí Deus mandou ele fazer o quê? Você vai debaixo da pé e esconde aquele papel. E aí Deus fala para o profeta e fala, olha, porque vocês vão voltar para a terra. O cativeiro não é o fim, vocês vão voltar para a terra. E quando voltarem para a terra, aquele campo continuará sendo, né, herança tua, da família, porque você escondeu o tipo de propriedade ali, era costume. E Deus ele fala então para mim e para você que a sabedoria, que os frutos estão escondidos e precisam ser achados, precisam ser encontrados. Não é algo automático. Encontrei Jesus, Ele é a fonte de tudo, aleluias. Mas se você não fizer, se você não se render, se você não seguir os princípios que Ele estabelece, você e eu não vamos usufruir de tudo que Jesus é, de tudo que Jesus conquistou, de tudo que está disponível para mim, para você. Então ele fala, tem que ter diligência, tem que ter extremo trabalho, labor, busca, insistência, para que eu e você possamos então achar e usufruir da sabedoria. Essa é a primeira parte, encontrar. A primeira parte do mapa, o X é aqui, e você encontrou o tesouro, você cavou, você achou aquele baú cheio de preciosidades e de coisas maravilhosas. Agora, o texto do 5 ao 22, sabe o que ele fala? Os benefícios. O que nós teremos a partir do momento em que nós, então, né, seguimos os princípios corretamente? Você e eu, nós vamos alcançar muitos benefícios. Um deles, você alcançará entendimento de Deus. Você terá conhecimento de Deus.
Deus. O versículo 5 fala que eu e você, nós teremos entendimento, conhecimento de Deus. Nós entenderemos o temor do Senhor. A Bíblia declara que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento de Deus. Nós estaremos então, o primeiro benefício, sabe o que é? Nós estaremos então iniciando um relacionamento onde estaremos cheios do conhecimento de Deus, uma sabedoria totalmente celestial, uma sabedoria maravilhosa. O relacionamento de Deus, esse benefício que é o entendimento de Deus, ele é um entendimento prático, não é teórico, porque relacionamento de Deus não é teórico. Ninguém se relaciona com Deus na teoria, todo mundo se relaciona com Deus na prática. A tua prática espiritual e é cumulativo. Todas as vezes que nós usufruirmos desse benefício, você aumentará o nível de relacionamento, de conhecimento de Deus. E isso vai gerar em mim e em você muitas outras coisas, muitos outros benefícios, porque o conhecimento de Deus, ele é primeiramente celestial. Deus vai nos dar um conhecimento que é muito maior do que o conhecimento prático que Deus dá a todos na terra. Deus dá conhecimento prático para todo mundo na terra. Deus dá conhecimento para lidar com a terra, cultivar, plantar, colher, construir máquinas. Para tantas coisas nós recebemos conhecimento de Deus, mas esse conhecimento de Deus é primeiramente um conhecimento celestial. E a Bíblia fala que o conhecimento celestial ele é puro, ele é moderado, ele é cheio de frutos. É um conhecimento que o próprio Deus vai entregar para mim e para você de maneiras maravilhosas. Põe para mim Tiago 3,17. Guarda esse texto. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, não é uma sabedoria, sabe, que foi adulterada, que foi manipulada. Nós recebemos muita informação hoje de tudo, na grande maioria elas são manipuladas, são misturadas para proveito, para propósitos, mas a de Deus não, ela é pura. A sabedoria de Deus ela é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos. Não é uma sabedoria que tem parcialidade e nem hipocrisia. Então nós recebemos de Deus um presente maravilhoso. E Deus vai nos encher com essa sabedoria celestial. E essa sabedoria celestial nos levará cada vez mais a uma vida de bênçãos, de santidade, de transformação, porque o próprio Deus estará nos ministrando. Porque você começou a receber os benefícios, primeiro você entende o temor de Deus.
o respeito, você sabe, né? Você então tem um relacionamento, esse relacionamento é um relacionamento de crescimento. Quanto mais você cresce nesse relacionamento, mais Deus Ele revela, mais Deus Ele entrega coisas para mim e para você que são puras. E é muito gostoso quando nós recebemos a sabedoria do alto sobre diversas situações. Não é uma sabedoria só para você viver, sabe? Lá na eternidade. Não, para você viver na terra, primeiramente. Quando você olha lá no Antigo Testamento, em várias passagens, mas há uma passagem que é muito clara. Deus vira para Moisés, quando eles estavam ali para construir um tabernáculo. Deus fala para Moisés, ele fala: olha, Moisés, eu enchi a Oliabe do meu espírito e dei a ele entendimento para todo tipo de obra e trabalho. Dei entendimento para ele trabalhar com madeira, dei entendimento para ele trabalhar, sabe, com pedras preciosas, com ouro, com prata, para construir ferramentas. Deus deu um download do céu para aquele homem lá, para aquele homem então pudesse trabalhar com qualquer tipo de coisa na arte da construção. O homem se tornou um engenheiro. O Senhor Espírito Santo de Deus, Ele conhece todas as coisas, todo tipo de sabedoria, porque tudo vem de Deus. Qualquer tipo de sabedoria, Deus conhece, Deus sabe, e sabe muito bem. E Ele enche as nossas vidas com habilidades. E essas habilidades que Deus nos dá é para viver nesta terra, no trabalho, na escola, na família, é para o ministério, é para ganhar almas, e é para buscar a Deus, e de revelação, conforme é o nosso relacionamento com Ele. Porque uma coisa vai puxando o outro, conforme é o teu relacionamento, conforme são os teus desejos, os teus sonhos, os teus propósitos, e aquilo que Deus tem para a tua vida, você vai receber. E se você precisa de algo, Deus Ele vai e entrega nas tuas mãos. Deus Ele traz para você sabedoria. Várias vezes, né, eu tive experiências maravilhosas de Deus, onde Deus colocou uma sabedoria e injetou, eu senti vindo da minha cabeça, entrando dentro de mim. E naquele momento apenas eu tive um pensamento, e daqui a pouco aquilo começou a se desdobrar dentro de mim. Eu falei: meu Deus, para onde eu aprendi tudo isso? Muitas das vezes não, em todas as vezes, sabe como é que foi? Quando eu estava me relacionando com Deus, estava em oração. E muitas vezes nem estava pedindo para aquilo específico, eu estava orando, adorando, clamando, exaltando o nome dEle, e de repente, do nada, dentro da minha mente se forma um pensamento sobre determinada situação. E aí eu sinto a mão do Senhor literalmente vindo, tocando sobre a minha cabeça, e eu sinto dentro de mim fervilhar, borbulhar, e daqui a pouco tudo aquele pensamento que eu tive, que foi Deus que gerou dentro de mim, tudo estava claro, as respostas, as coisas. Eu falo: uau, tremendo! Como que isso é possível? É Deus injetando a sabedoria do alto, é você recebendo os benefícios. Talvez você não sentiu dessa maneira, mas isso não significa que Deus não está colocando, não significa que Deus não está te dando, não significa que Deus não está te capacitando, não. Deus então, Ele vai nos levar não só a ter um relacionamento, entender o conhecimento de Deus,
Deus não só nos entregará sabedoria, mas Deus nos fará vitoriosos em tudo que nós estivermos aprendendo na vida. Se você ler lá do 7, né, até o 11, vai falar de discernimento. O resultado, porque uma coisa vai chamando a outra, é discernimento, é compreensão. Nós compreendemos cada momento das nossas vidas, compreender cada situação. E o tremendo que depois você vai ver nesse texto, vai dizer que a sabedoria, ela serve como se fosse um escudo para você, ela se torna um escudo na tua vida, uma proteção. Você olha, e aí você fala: uau, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, Ele é o meu escudo, Ele se torna o meu escudo. Não é que você pegou a armadura de Deus e punhou o escudo da fé, não, é o próprio Senhor se torna o seu escudo. Quando Deus ele fala com Abraão, ele vira para Abraão e fala: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Deus fala: Abraão, eu sou a tua proteção e eu sou a tua recompensa. Quando Davi, lá no Salmo 3, no verso 3, ele fala: Senhor, tu és para mim um escudo, tu és a minha glória, que levanta a minha cabeça. O próprio Senhor, então, Ele é o teu, o meu, o nosso escudo. E isso nos dá o quê? A certeza da vitória, do bom sucesso. Porque você vai galgando, você vai usufruindo, você vai crescendo. Você recebe o benefício de ser protegido contra os ímpios, pela sabedoria, pelo discernimento que Deus te dá. Se você ler do verso 12 ao verso 15, fala, né, que nos livrará do homem que é ímpio, do homem que é perverso. A sabedoria nos dará visão apurada para a gente enxergar, porque o inimigo da nossa alma, ele de dia e de noite, ele está fazendo o quê? Trabalhando para tentar nos destruir. Não importa se é criança pequenina ou é avançado em dias. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um pastor que ele estava falando, né, o quanto deve se cuidar das crianças, dos pequeninos, porque tem muitas pessoas que deixam os pequenininhos para lá, deixa ver qualquer coisa, deixa se envolver com qualquer coisa, e fala: não, é da idade. E nesse vídeo tinha uma criança, que a criança, sabe o que ela dizia? Eu não quero Jesus, eu não gosto de Jesus. E ela falava: eu quero uma arma, porque eu quero matar os meus pais, quero matar os meus avós, eu quero matar, eu não quero Jesus. E sabe o que aquela criança gritava? Que ela amava o diabo. Ela falava: eu amo o diabo, eu sou o diabo, eu não quero saber de Jesus, eu quero matar minha família. Muitas vezes as pessoas pensam que é brincadeira, o diabo não está brincando, não. Ele diz que, a Bíblia diz que ele fica nos rodeando como e rugindo, bradando como um leão, ele se disfarça. Leão só tem um, o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Mas o diabo ele fica fazendo o quê? Se disfarçando. A própria Bíblia diz, né, que muitas vezes ele se apresenta a nós como um anjo de luz. Então ele vai fazer tudo que
for possível para que pessoas ímpias, pessoas que amam fazer a maldade, que pensam na maldade, se aproximem de nós. Mas eles vão se aproximar de nós com a sua aparência verdadeira, com as reais intenções que estão no seu coração? Não. Eles virão debaixo do espírito do engano, debaixo do espírito da mentira, para tentar te enganar. Mas a Bíblia diz que eu e você estaremos protegidos dos ímpios pela sabedoria, porque a sabedoria vai abrir os teus olhos, te dar visão, direção. Em quinto lugar, a sabedoria vai nos proteger da imoralidade. Do verso 16 ao verso 19, depois vocês leem em casa, tentando ser o mais breve possível, fala sobre imoralidade. E ele usa aqui, o exemplo da mulher estranha. Porque todas as vezes que Deus quer falar sobre coisas imorais, Ele usa exemplos assim. Porque todo tipo de pecado que nós cometemos contra Deus, todo tipo de separação, porque o pecado nos separa de Deus, Deus ele enxerga como um ato de imoralidade, como um adultério. Nós somos quem? A noiva. Deus sempre trata o seu povo como uma noiva, como uma esposa. E todas as vezes que a esposa ela deixa o seu noivo, Deus ele reclama que é um ato de adultério, um ato imoral. E a Bíblia ela fala que a sabedoria vai nos livrar da imoralidade, do adultério contra Deus. E a imoralidade é terrível. Se você ler depois na sua casa, no texto, fala que arranca a mulher estranha, a imoral, ela tira a pessoa do seu tutor, o afasta de Deus, trazendo para as nossas vidas a imoralidade, tira o marido da mulher, a mulher do marido, e tira da presença de Deus, tira os filhos da obediência dos pais e leva os filhos para longe da presença de Deus. Qualquer ato que você nós fazemos de imoralidade, Deus ele vê como um adultério, como uma prostituição. E Deus ele abomina isso nas nossas vidas. E a sabedoria, o fruto, o benefício da sabedoria vai nos livrar da imoralidade contra Deus, de nos afastarmos de Deus, dos seus caminhos, da sua presença, irmãos. Quantas pessoas estão presas no pecado da imoralidade, se afastando de Deus, se afastando da presença do Eterno. E a bênção de alcançarmos, de usufruirmos, de desfrutarmos da sabedoria do Senhor é sermos protegidos contra este mal. Sexto lugar, nós vamos desfrutar de pactos e de alianças que Deus ele tem. Verso 20 e 21 fala sobre isso. Às vezes a gente só acha que Deus tem pacto e aliança da salvação. A salvação é o primeiro pacto e aliança para a gente entrar nesses de vitórias. Deus vai começar a mostrar para nós, na sua palavra, pactos que Ele fez, alianças que Ele fez. Nós podemos ir diante dele e falar: Senhor,
é na minha vida. Deus vai nos revelar para que nós venhamos orar, para viver, para usufruir. Eu tenho ensinado na sexta-feira a oração da família. Eu tenho ensinado muitas chaves. Da onde eu tenho ido e falado, com pessoas, eu tenho ensinado também. Porque muitas pessoas não conhecem, não sabem. Aquilo que Deus tem de pactos e alianças para nossas vidas, para a família e para todas as áreas. Eu sempre gostei de orar a palavra, de pegar a palavra e, conforme eu for lendo, orando aquela palavra, eu já ensinei muitas vezes, porque a palavra de Deus, ela é inspirada. O homem de Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus para escrever aquela palavra, ele estava debaixo do poder, da autoridade de Deus, da unção de Deus. E ele escreveu essa palavra debaixo do poder e debaixo de autoridade. E a palavra que ele escreveu, ela é a palavra de Deus inerrante, que não tem erro, que não tem falha. É a palavra do Senhor que é vestida de poder. E quando você entende isso e você fala: Deus, eu me aproprio pelo sangue de Jesus do poder que estava sobre a vida do profeta, a unção que recebeu esta palavra, eu recebo ela também. E eu tomo posse, Senhor, do poder da palavra escrita, Senhor, lanço em meu favor e decreto nas regiões celestiais. Isso tem um poder tremendo e glorioso. E quando nós então aprendemos esta prática e praticamos, começa a cada dia mais, sabe, fluir. E chega uma hora que o Senhor então Ele fará eu e você desfrutarmos disso, a conhecer e compreender as alianças de Deus, que Deus Ele faz na sua palavra, de promessas. Nós então usaremos estas palavras, estas alianças, porque o Senhor Ele tem prazer em nos conceder, em fazer com que nós venhamos a vivê-las, porque nós estamos aonde? De forma diligente, procurando fazer aquilo que está escrito na sua palavra, cumprindo. E o último lugar, para não me delongar aqui, o verso 22 fala de um benefício tremendo, que Deus então Ele fará a diferença entre eu, você, nós, os ímpios. A nossa parte nunca será contra os ímpios. Sempre Deus Ele fará a diferença entre o justo e o ímpio, que serve e não serve a Deus. Vocês depois leiam na casa de vocês, Malaquias capítulo 3, versos 16, 17, 18. Está escrito que Deus Ele faz diferença. A tua parte nunca será, junto com os ímpios. Qual é a parte dos ímpios? É o que? É justiça de Deus. É o que? Pagamento dos atos de justiça, a repreensão, dor, choro. A nossa parte de Deus nunca será essa. Qual será a nossa parte de Deus? Será alegria, será paz, será restauração, será misericórdia. Restauração. O capítulo 2 de Provérbios, ele é a instrução do pai para o filho.
de um pai que passou a vida na presença de Deus, que viu de tudo e que aprendeu que o temor de Deus, que uma vida na presença, na obediência de Deus é muito melhor do que qualquer coisa. E então Deus ele pega, né, o seu profeta e ele o inspira a deixar essa palavra para mim, para você, a palavra de um pai para o filho, a palavra do Senhor Deus para mim, para você. Então receba esta palavra, que esta palavra ela venha produzir os frutos pelos quais Deus determinou que ela fosse para você. Seja, né, executivo a esta palavra, seja responsivo a esta palavra, seja diligente aos comandos, aos propósitos, aos direcionamentos desta palavra e os flua ainda mais. Tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Estava lendo, meditando um texto, e sabe o que o Senhor falou? Que eu quero que os meus filhos, eu quero que aqueles que têm buscado, eles comecem a se aprofundar cada dia mais, cada vez mais dentro de mim. É eu e você entrarmos dentro de Deus, da mente, da visão dEle, do ouvido dEle, dos sentimentos dEle, de Deus. Não é que nós não estamos sendo abençoados, ou não é que eu e você não estamos dentro desta palavra, não. Graças a Deus que estamos, mas Deus Ele quer mais fundo, mais profundo. Deus Ele deseja mais de mim e de você. Tem muitas pessoas que ficam presas em si, de forma negativa. Não posso, e Deus fazendo grandes coisas, movendo, e a pessoa reconhece, é verdade, Senhor, e Deus está falando, vem mais. Vem mais! E nós ficamos acanhados, achando que não vai dar. Não, Deus está querendo quebrar isso nas nossas vidas. Tem mais. Você olha na Bíblia e você vê algo. Olha só, que coisa tremenda, presta atenção. Deus acabou de falar para mim, para falar para vocês. Quando você lê o livro lá do Apocalipse, e João começa a falar, e ele fala que ele, se encontrou em espírito lá no dia do Senhor, ele foi arrebatado. Ele viu Jesus na sua glória, ele caiu diante de Jesus, na presença da glória de Jesus, e ele estava recebendo revelação. Ele estava onde? Na glória. Estava na presença de Jesus. Aí você vai olhar no livro do Apocalipse, vai ler uma hora que o céu vai estar aberto, aonde João já estava, no nível de revelação que João já estava. O céu vai se abrir e falar para ele: João, sobe para cá. Mas peraí, João já não estava na glória, já não estava arrebatado, já não tinha lá visto Jesus, já não estava ali na região celestial, na glória, não sei se no terceiro céu, aonde ele estava de fato, mas ele estava no momento de glória, pois o próprio Senhor Jesus, ele mesmo fala, e aí de repente o céu se abre no lugar de glória onde ele estava,
E aí o Senhor chama ele: João, sobe para cá. E ele foi a um lugar maior ainda. Está entendendo? Nós estamos num lugar de glória. Nós estamos num lugar celestial. Mas esse lugar de glória, esse lugar celestial, não é o topo, não é o lugar mais alto, é um lugar sim elevado, é sim um lugar de bênção, é sim um lugar tremendamente maravilhoso. Mas Deus, Ele quer abrir os céus ainda mais sobre nós e falar: sobe aqui, porque tem mais. Sobe para cá porque tem muito mais. E João, então, ele sobe. Fica de tarefa para vocês. Procurem o Apocalipse, leiam o Apocalipse e fala: Senhor, eu recebi a palavra que o Senhor deu através do teu Filho. Agora eu vou ser responsivo a esta palavra. Revela ela a mim e seja diligente, abra a tua Bíblia, as Sagradas Escrituras e comece a ler lá no Apocalipse, lá, aí você até encontrar o trecho, você vai ver no começo, João falando, se achando o Espírito de Deus, e ele ali, daqui a pouco você vai ver a passagem que está escrito do céu, abrindo sobre a cabeça dele, ele já estava lá fora, e Deus falou: sobe. Se você fizer, presta atenção, e se você buscar com diligência, é o que vai acontecer comigo e com você. O céu vai abrir e Deus fala: sobe para cá, vem mais pressão, vem mais perto de ti, nem receba esta palavra no seu coração.